Pessoal, e o Atlético fechou aí com o Rony, tá? Tem o Rony e mais outro jogador que vem também do Palmeiras. Estão fechando aí 2 jogadores, mais 2 jogadores chegando aí no time do Atlético. Ficou interessado, quer saber quem é esse segundo jogador que fecha com o Atlético em troca por um zagueiro? Então assista esse vídeo até o final. Toda a situação entre Palmeiras, Rony, Galo e Vasco. O Rony agora aceitou a proposta do Atlético, já acertou tudo, salário, bônus, tempo de contrato. E agora o Vasco, porque o Pedrinho tem uma boa relação com o empresário do Rony, mas precisa dar todas as garantias para o Rony e principalmente para o Palmeiras. O Atlético conversou com a Leila e com o Anderson Barros, e que o Atlético tem com o Palmeiras tudo acertado. O Vinícius acabou de destacar, o Vasco entrou na parada. É verdade, o Vinícius está coberto de razão. O Vasco realmente entrou na parada, pode ser um concorrente, então o Atlético acredita que vai fechar. A notícia que chegou agora, o Rony acertou com o Vasco. 3 anos de contrato e vai para o Vasco. Mas falta o acerto do Palmeiras com o Vasco. O Atlético acertou com o Palmeiras. Isso. Então o Atlético tem esse caminho aqui. Isso. O Rony, informação do Nicolete, é que acertou com o Vasco. Isso. O Vasco precisa falar com o Palmeiras e o Atlético precisa acertar com o Rony. Isso. Agora... Não, mas o Atlético conversou com o Rony também. E eles se entenderam. Não assinaram, mas se entenderam. Sim, sim. Hoje de manhã, houve uma mudança e o Rony disse que tinha uma proposta melhor do Vasco. A Leila não gostou desta posição. E aí a sequência disso é a Leila dizendo, Zinho, assim, ó, ou vai pro Atlético ou vai cumprir o contrato aqui. Pro Vasco, ele não vai. É fácil esse trabalho? Às vezes é, mas tem dia que é loucura. Então, e aí eu já vou chamar o Tonhão também, o Antônio Chamorro, pra atualizar, porque a gente quer saber agora, né? 12h42, Do outro dia. É isso, qual que é a situação. Porque aí o pessoal pergunta, nossa, mas vocês falavam uma coisa uma hora, na outra... Sim, as coisas vão mudando. Bem-vindo à negociação. Você É. chega aqui, combina com um cara, fala top. Chega um outro, fala eu tenho melhor. Fala eu topo também, ué. Aí explica isso, Mariana, explica isso, Tonhão. Não, explica isso o Rony, ou quem cuida da carreira do Rony, porque eles que estavam talvez indecisos, Tonhão. Pois é, e não foi a primeira vez, né? A gente tem que lembrar que o Rony está no mercado, né? A gente tem que citar que a Leila Pereira já tinha colocado no mercado, dizendo que para ela o ciclo dele já tinha acabado aqui no Palmeiras. A gente recebeu aqui o Rony até ontem, ele estava participando normalmente dos treinos, ele participou de todos os treinos do Palmeiras, chegou a ser relacionado até para o último jogo, mas agora, hoje, ele não apareceu para treinar, então já é um indício de que o caminho dele será o Atlético Mineiro. Ontem, de manhã, o Palmeiras tinha acertado já tudo com o Galo, porque os jogadores e seu staff já tinham tudo acertado para essa transferência para o Atlético Mineiro. E aí o Vasco tentou atravessar essa negociação. O Pedrinho, lembrando que ele tem uma boa relação, tanto com a Leila quanto com o Lamáquia, né, que fazem parte da Crefisa, né, que eles têm uma boa relação, afinal a Leila é vascaína também. Mas aí eles se acertaram primeiro com o jogador e depois foram atrás do Palmeiras. Aí o Palmeiras falou, não, a gente já tem a oferta do Atlético e ele vai para o Atlético. Então essa situação ficou toda embaralhada, até que no final das contas o Rony veio com a decisão então de que ele vai para o Atlético Mineiro. Então hoje, esse início de tarde, a expectativa é que ele chegue a Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar com o Atlético Mineiro. O Rony, que durante essa janela de transferências quase foi para o Fluminense, quase foi para o Santos, teve tudo acertado até para ir para o Al Rayyan do Catar, mas aí por questões burocráticas e a janela que ia fechar logo no Catar, ele não conseguiu então essa negociação, mas enfim, agora ele tem um destino e está a caminho do Atlético Mineiro, junto provavelmente com o Caio Paulista, que também interessa ao Atlético, e seria uma troca, o Caio Paulista indo para a BH e o Bruno Fux, zagueiro, vem para o Palmeiras nessa troca, então, que seria por empréstimo até o final do ano, mas o Rony agora tudo certo para ir para o Galo, Bruno e Mari. É porque o contrato foi rescindido já agora oficialmente, né, Mari? Saiu no bid, tá? A rescisão do Rony com o Palmeiras. Pelo menos a rescisão. Agora, inscrito em onde ainda não rolou. Obrigado, Tonhão. A gente vai com a Nath Andrade, então, para Belo Horizonte, porque a rescisão com o Palmeiras já existe. A gente espera agora que o bid seja atualizado com a confirmação do contrato assinado com o Atlético, Nath. Pois é, a expectativa é essa aqui também. A gente já recebeu a informação de que o Rony desembarca aqui em BH, em Confins, na verdade, o aeroporto de BH não fica em BH.
lá para as 6 da tarde, a previsão é que ele chegue por volta de 6, 6h15, 6h30, para fazer os exames e assinar com o Galo. Ontem o Paulo Brax, no fim do jogo, fez um pronunciamento e falou que ele tem sim um acordo com o Galo, que isso já estava tudo certo, que ficou sabendo inclusive dessa história dele com o Vasco pela imprensa, mas que em momento nenhum foi dúvida, que o Palmeiras deu certeza para o Galo, que o próprio Rony também já tinha dado essa certeza e que agora é só fazer os exames, acertar os termos finais do contrato e o Rony vai sim jogar no Galo, de acordo com o Paulo Brax, como a gente pode ouvir. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós. Também teve o de acordo do jogador e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa, possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube. Em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. Estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. As palavras das pessoas valem. O Atlético não entra em leilão em nenhuma negociação nossa. E a gente vai fazer um time cada vez mais forte para brigar por grandes objetivos no ano. Pois é, a fala do Brax foi muito firme sobre o assunto. O Galo afirma que em momento nenhum teve dúvida que essa situação ela se desenrolou na imprensa, mas que o clube não chegou nem a ser procurado, nem pelo staff do Rony, nem pelo Palmeiras, para discutir uma possível mudança no acordo, Mari. Obrigada, viu, Nath, por tentar explicar aí tudo e agora tudo chegando a uma resolução. Ele chega para ser titular, os números dos atacantes em 2024. O Rony com 63 jogos, 10 gols e 5 assistências, o Hulk com 53, nossa senhora, 19 gols e 13 assistências, o Daverson 45, 16 gols e 8 assistências, o Júnior Santos, que chegou também nessa janela com 50 jogos, 20 gols e 4 assistências, e o Coelho também com 61 jogos, mais assistências do que gols. Acho que mais do que os números, e a dúvida que eu tenho pelo menos é qual é o ambiente, né? Porque ficou essa sensação de que o Rony é quem não queria ir para o Atlético em determinado momento e que preferia ir para o Vasco. Ficou essa sensação. Não é, Marra? Porque estava acertado. Sensação, né? Ele já estava acertado. Né? Ou pelo menos o staff, Isso. Exato, de quem cuida da carreira do jogador. Muito importante essa vírgula, porque muitas vezes o jogador nem sabe algumas coisas que estão acontecendo, né? Mas o Atlético move montanhas para trazer o jogador acerta, e aí acerta também com outro clube. Pelo menos na entrevista coletiva ele vai ter que... Vai ser a primeira pergunta. Baixar a cabeça, né? Porque aí é o jogador que está exposto nesse sentido, né? É ele que vai entrar em campo, que vai ouvir o que a torcida está falando, ou que vai ser questionado pela imprensa. Mas você queria estar aqui ou queria ter ido para outro clube? Qual é? Né? E aí carrega nos ombros dele algo completamente desnecessário. Mas vamos ver, né? Ele vai ter que provar isso. Conhecendo o torcedor do Atlético, conheço alguns, ele tem a oportunidade de ser acolhido. O torcedor do Atlético vai querer que ele jogue, ele arrebente e tal, até que ele prove o contrário. No caso dele, ele já chega tendo a necessidade de provar o contrário. Sim. Entende? Mas ele também é um cara que quando está em campo... Ele se mata, né? Isso, o jogador não vai ter dúvida que ele vai estar entregando tudo ali em campo. Também acho, pelas características dele. Qual é o ponto, né, Bruno, assim, para saber se ele vai titular ou não? Essa saber quanto vaga estão em jogo. Se forem duas, que normalmente são duas, só tem uma, né? Uma é do Hulk. Só tem uma. Não precisa explicar. A outra é do Hulk. Se forem 3, aí eu acho que a chance é maior. Só que o treinador normalmente não usa 3 de saída. Ele prefere jogar com um básico 4-4-2 ali com várias mudanças. A gente já mostrou isso aqui, inclusive, algumas delas. E aí, então, o Rony está disputando com
O Davidson, menos. O Davidson tá perdendo espaço. O Davidson até falou sobre isso, Marra. Desculpa, ali depois da partida, ele foi questionado. Ele falou, ó, se ele vier vai ser muito bem-vindo. Se ele é um jogador que joga mais pela ponta, mas se ele jogar de centroavante, tá tudo bem, o Rony é um irmão. Ele falou isso na entrevista. O Davidson tem uma postura boa nesse sentido, né? Tem. Então, com o Davidson, parece que o Davidson tá perdendo espaço, até pela minutagem dele. Júnior Santos foi contratado caro e Coelho foi contratado não tão caro, mas é o que está entregando. Uhum. Nos últimos jogos ele foi muito bem no Clássico, foi muito bem ontem. Então parece que hoje, se for uma dupla, não sei o que o Jailson pensa, mas hoje, se for uma dupla, é Coelho e Hulk. Uhum. Então eu acho que o Rony vai ser titular. Ele é contratado para ser titular. Ele faz uma pressão na saída de bola adversária como nenhum outro faz. Ele faz muito bem. Ele é artilheiro do Palmeiras histórico em Libertadores. Ele vai entregar gol. Mas hoje, como é que você vai tirar o Coelho? Não, e assim, e essa conversa do clima que ele chega, ela é muito forte, porque no fim das contas eu tava até brincando, o Rony conseguiu irritar toda a União Sinistra, né? Porque os três. Porque o torcedor do Palmeiras já estava com medo da palavra da Leila ali, que ela fala sobre se não for pro Atlético vai sair, menos como uma afirmação do que como uma ameaça. Não, vai cumprir o contrato até 2026. O Rony tira a União Sinistra do sério. Porque aí o palmeirense já estava de saco cheio. Sim. O torcedor do Vasco, em um certo momento, ele falou, ele vai ser nosso, vai comemorar. O cara não vem, eu quero também que o Rony se exploda. Então vai, pelo amor de Deus. Ontem eu tive que explicar o nosso Sport Center para alguns vascaínos. E aí, exatamente, já tava bravo. Aí o do Atlético é isso. Ô, irmão, você quer vir ou você não quer? E aí? Você tá fazendo palhaçada pra gente contratar? Lá, não vem pra cá. Leilão? E no fim das contas, não é um jogador barato. Então ele tá vindo caro, já com questionamento. Se fosse só a contratação do Rony, a gente já tava questionando. O valor é alto e tal. Ainda com todo esse imbróglio, a imagem é assim, meu parceiro, e aí? E aí? 3 gols por jogo, depois a gente conversa. O que você tá querendo fazer com a sua carreira, né? E essa discussão, se ele vai ser titular ou não no time do Atlético, no Vasco não teria. Não, no Vasco ele entraria, ele provavelmente faria a dupla de ataque com o Verratti, justamente na função do Alex Teixeira. Tentou para convencê-lo, né? Sim. Então, eu concordo com o que o Marra falou em relação à disputa por ataque. Para mim, o Rony, se fosse pro Vasco, seria titular absoluto junto com o Verratti, porque é um jogador que o Vasco realmente precisa, a gente está falando há bastante tempo. Como o Vasco caiu jogador de velocidade. Os velozes saíram, né? Exatamente, quando o Adson e o David, quando eles se machucaram, o Vasco. Então é um jogador que o Vasco precisa. No Atlético, eu chamo a atenção até pela essa briga pela vaga de titular, porque também concordo com o Marra no 4-4-2, que o Cuca tem usado. O Rubens foi bem ontem. De novo, né? Só que aí é o seguinte, o Coelho, ele pode jogar do Rubens, né? Ele pode jogar um pouco mais para trás, ele também pode fazer muito bem a dupla. Tá. Então o Coelho, no final das contas, provavelmente vai ser o cara que vai ter mais minutagem, porque ele pode fazer ali 3 funções. Ele faz a do Coelho, faz a do Scarpa e faz a dele mesmo, como Desculpa, dupla de até te ataque. interromper. Não tô aqui na tela dos atacantes, ele é o que tem mais Rubens, assistências do que gols, necessariamente, né? Porque com o Cuca, quando o Cuca mudou ele de lado no Atlético Paranaense. O Coelho era essencialmente um jogador que jogava pelo lado esquerdo e cortava para dentro. Com o Cuca no Atlético Paranaense, ele foi deslocado para o lado direito para estar na perna boa, para fazer assistência, para cruzar, igual o Rubens fez ontem, chegando na linha de fundo e cruzando. Eu concordo com o lance do Davidson perdendo espaço, sim. Para mim, o Davidson vai ser utilizado em determinados momentos que o Atlético Mineiro precisar de bola aérea ou para descansar o próprio Hulk. Porque o Hulk vai ser mais utilizado, para mim, como esse cara de referência. E vai ter um cara circulando por trás. Aí pode ser o Júnior Santos, pode ser o próprio Coelho e o Rony. Então, eu não acho que o Rony vai ser titular absoluto, não. O Rony vai ter que brigar por essa vaga de segundo atacante ou o cara que joga aberto. E o que parece, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu, né? Mas parece que o ponto final foi colocado pela Leila, De novo. Ela fala o seguinte, ou vai pra lá, ou vai pro Atlético, ou vai ficar aqui, porque ela deu essa declaração. A palavra, e parece que foi a partir daí que o caso tomou um rumo, né, Mari? 3 quilos de coragem que a Leila soltou ali no verbo. A gente tem uma tela com a presidente do Palmeiras ao Globo Esporte. A situação é bem simples. Ou o Rony e o Hércules, né, que é o representante do Rony, honram o compromisso que assumiram com o Atlético, ou o jogador cumprirá o seu contrato conosco até 2026. Que foi o que ela...
Não, e o presidente, o Palmeiras não vai negociar o Rony com qualquer outro clube, pois nós e o atleta fechamos com o Atlético. Não vamos fazer com o Galo, né, o que o clube russo, falando sobre o Zenit, e um atleta, Claudinho, fizeram recentemente conosco. A gente pode falar o que for da Leila, mas que a bicha braba é braba. Ela foi parecido com o que aconteceu no caso do Dudu, né? Pelo Palmeiras tá fechado, demos a nossa palavra, ele vai. Se ele não quiser ir, ele tem contrato com o clube, ele vai ficar. O que é que vocês acharam dessa postura dela? É isso? Ela sai fortalecida da disputa? Sim, até porque ela, como ela disse ali, ela falou que que tinham acertado. E aí, do nada, ele aceita a proposta do Vasco também. Ficou uma situação que o Palmeiras já tinha acertado a situação com o Atlético Mineiro. Então, eles que deveriam cumprir a palavra dos dois. Assim e ela tem é bom destacar que ela tem boa relação com o Pedrinho. Sim, assim como, como você lembrou, foi a mesma coisa do Dudu. O Dudu não acertou a saída dele na época pro Cruzeiro. Falou, se acertou, então vai. Isso. Ela tá fazendo a parte dela como defensora do clube, que ela é presidente. E eu acho que, não sei se... Talvez se o negócio tivesse melado e o Rony tivesse ficado até 2026, talvez a torcida do Palmeiras pudesse chiado, tipo, mano, nós estamos pagando o salário dele pra ele não jogar. Mas como ele sai do time, então foi um ultimato da Leila. E aí eu acho que em termos de credibilidade no mercado, sem né? Sem dúvida. Isso, a visão do mercado pra coisa. Pode ser difícil negociar com o Palmeiras, mas o Palmeiras cumpre o que prometeu. Assim, pode demorar mais, a rodada de negociação pode ser mais longa, talvez eu tenha que colocar um pouco mais de dinheiro, mas o que foi combinado vai sair. É, o papo reto. É isso, é simples, na linguagem mais tranquila de ser dita. Se tem um acordo, o acordo, mesmo que seja verbal, que era o caso que ela estava reclamando em relação ao Claudinho, né? Sim. Mesmo que seja verbal, o acordo vai ser respeitado. E ela está botando uma imagem real, de seriedade ali, como o Palmeiras é um clube sério, de arcar com o que é combinado. E eu preciso fazer uma justiça aqui. Porque muitas vezes, quando o Paulo Brax foi anunciado, muitos atleticanos mandaram mensagem, tá? Ah, mas ele não deu certo ali, não deu certo colar, não deu certo... O Rony ainda não chegou em Belo Horizonte, ainda não assinou o contrato, ainda não foi apresentado e tal. Mas eu achei a postura boa. Eu achei que ele foi firme no pronunciamento dele. E, é claro, os 4 R's deram dinheiro, né? O Atlético funciona dessa forma. Eu achei que ele foi direto ao ponto. Achei que ele foi bem. Talvez assim, o clube agora esteja sendo representado de uma outra forma. Com uma palavra mais forte. Eu achei que ele teve uma postura boa ontem. De novo, pode ser que amanhã eu tenha que rever tudo que eu falei. Não por culpa dele, por culpa do empresário e do Rony. Ou por culpa dele também. Pode ser que algumas decisões de gestão daqui pra frente possam ser questionadas. Não, é que eu tô falando amanhã mesmo. Amanhã literalmente. Amanhã mesmo. Do Rony, assim. Mas é porque essa questão do Atlético no mercado era uma questão. A gente vinha falando aqui sobre quem vai falar com a imprensa, como as coisas serão esclarecidas. E a gente falava até sobre a imagem do Vitor, que era uma posição muito complicada, porque até de um ídolo que vira um dirigente, que tem que tomar pancada. Já não tinha a preparação para isso, esse né? know-how, ainda mas está construindo isso na carreira E ainda dele. também a exposição. Você vai colocar esse cara para essa posição, essa imagem. Então, acho que ter um responsável para falar sobre o futebol é importante para preservar todos os lados. Da direção, do ídolo e, obviamente, do clube, né? Vamos aguardar, então, nas próximas horas se Não é é possível, confirmada, pai. então, essa... Não, vai ser Sem confirmada. amanhã, né, Mar? Sem amanhã. Não sei. E olha, Nunca se sabe. até o dia 28 de fevereiro, hein? Muita coisa ainda pode acontecer, porque a gente tá vendo os clubes muito nessa... E para o Atlético até amanhã. Pro Campeonato Mineiro. Campeonato Na Mineiro. semifinal do Mineiro. Isso, exato. De volta com os números do Rony desde a estreia pelo Palmeiras. 284 jogos com 70 gols e 30 assistências. 100 participações em gols. 2 Libertadores, 2 brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e também 4 vezes campeão do estadual. O maior artilheiro do Palmeiras em Liberta. Direto, então, para a Academia de Futebol. Antônio Chamorro está por lá. O dia de ontem foi frenético com essa história de qual seria o futuro do Rony. Agora parece tudo pelo menos mais encaminhado, Tonhão. É isso, Bruno. Um abraço para você, para Mari, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Tem que lembrar, né? O Rony causou algumas novelas ao longo desta janela de transferências. Teve primeiro a história do Fluminense, em que o Palmeiras se acertou com o Fluminense. O jogador acabou não indo para o Rio de Janeiro. A Leila Pereira já falou até em fim de ciclo.
O Santos também foi outro interessado, até o Cruzeiro foi especulado, mas desde o fim de semana o Atlético Mineiro apareceu com força para contratar o jogador. Então na noite de terça-feira o Atlético e o jogador, aí o staff de jogador se acertaram. Então na quarta-feira era esperado então que a oferta formal fosse feita ao Palmeiras e o Palmeiras deu o ok durante a manhã. E quando parecia que estava tudo resolvido, tudo acertado, o Vasco tentou atravessar a negociação, ofereceu um contrato longo para o jogador, que sim, teve interesse nessa disputa aí entre Atlético e Vasco, mas o Palmeiras bateu o pé. A Leila Pereira falou que se é para negociar, é só com o Atlético Mineiro, que já estava tudo acertado com o Galo, não queria que acontecesse uma situação parecida com o que foi do Claudinho, em que o Palmeiras também tinha tudo acertado com o jogador e com o clube, né, com o Zenit, mas no final o Claudinho foi negociado com o futebol do Catar. Então o Palmeiras ainda falou, não, Rony, se for para você sair do Palmeiras, você vai para o Atlético Mineiro. E no final da noite já tudo acertado, então agora o jogador já é esperado durante esta quinta-feira em BH para assim ser jogador do Atlético Mineiro. E o Palmeiras e o Atlético que também tem uma outra negociação em andamento, que seria uma troca. Caio Paulista saindo do Palmeiras e indo para o Atlético Mineiro, ele já perdendo espaço aqui no Palmeiras, agora que o Piquerez está recuperado de lesão, ainda tem o Vanderlan. E Bruno Fux, o zagueiro, vindo para o Palmeiras, saindo do Atlético Mineiro e vindo para o Palmeiras que desde que Vitor Reis saiu, estava em busca de um zagueiro, Bruno e Mário. A gente até imagina que o Palmeiras vai atrás ainda de outro zagueiro, principalmente um canhoto, que é o que o Abel sempre pede. Vamos pro lado, então, da história de Belo Horizonte. A Natália Andrade chega ao vivo, porque também o Paulo Brax, né, diretor do Galo, explicou todo esse imbróglio. O Rony chega ou não chega, Nath? Bom dia, Mari. Bom dia, fã do esporte. Ao que tudo indica, ele chega e chega hoje. Ele é esperado agora no meio para o final da tarde. Ontem, o Paulo Brax deu uma entrevista coletiva, pronunciamento para a imprensa, e informou que ficou sabendo sim, mas que em momento nenhum o Galo teve dúvida de que o Rony viria, que o acordo foi selado, que mesmo com todas as notícias, isso só circulou na imprensa. Inclusive citou a Leila, citou o profissionalismo da Leila, falou que o Galo sempre esteve certo da negociação, como a gente pode ouvir agora. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós. Também teve o de acordo do jogador e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube. Em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato. Estavam na mesa 2 clubes com pessoas éticas, de caráter e de palavra. Eu acredito que há clubes que não estão ainda nesse nível de amadurecimento, mas eles vão virar exceção. As palavras das pessoas valem. O Atlético não entra em leilão, em nenhuma negociação nossa, e a gente vai fazer um time cada vez mais forte para brigar por grandes objetivos no ano. Pois é, depois desse pronunciamento, ele falou da situação do Bruno Fux. O Fux que não foi nem... Ele estava na lista de relacionados, foi cortado da lista de relacionados, e ele explicou que o Fux está para ir para o Palmeiras, enquanto o Caio Paulista vem para Minas, mas que são 2 negociações separadas. O Cuca, inclusive, falou que a questão do Caio Paulista foi uma oportunidade de mercado e que o Galo não vai ter custos com essa negociação, Mari. Paulo Brax, executivo do Galo Forte Vingador, falando sobre a chegada de Rony. Vamos acompanhar o que disse o Brax. Em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo. Por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa, e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. Ainda não é jogador do Atlético, porque falta, como vocês sabem, exame médico e assinatura de contrato.
a honradez da palavra, a segurança no negócio, as palavras das pessoas valem. E a gente está muito feliz em estar próximo de ter essa contratação, que é uma contratação de impacto, e que tem tudo para dar certo aqui a partir de amanhã. O Atlético não entra em leilão, em nenhuma negociação nossa. Tá aí o Paulo Brax e temos na tela do F360 números de Rony rumo ao Galo. Os números do Rony desde a estreia pelo Palmeiras. Lembrando que o Rony foi muito bem e fez história no Atlético Paranaense, campeão. Opa! Com o Thiago Nunes, ou não fez? Hã? Olha aí, 284 jogos pelo Verdão, 70 gols e 30 assistências. Títulos. Prepara o ombro para carregar as taças do Rony aí, Eugênio. 2 Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e 4 vezes campeão paulista. Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores com 23 gols. 3 gols. Mas eu já ouvi várias pessoas falando que não joga nada. Curioso, o Galo queria, o Galo quer e vai levar, o Santos quis, o Fluminense quis. E jogador é esse que não joga nada? Pergunto eu. É bom. Ah, é o primor de técnica, é um super craque. Não é. Mas ele dá resposta no campo. Pelo menos eu penso assim. Você discorda, né, Eugênio? Não discordo, não. Concordo contigo. Opa. Então diga lá. Gosto muito do futebol do Rony. Acho ele mal compreendido por muitos. É um jogador que sempre teve como uma das suas principais características a velocidade, a explosão. E é um jogador que evoluiu em termos de leitura de jogo durante esse período sob o comando do Abel Ferreira. Mudou de posição, jogava aberto pela ponta, passou a atuar mais centralizado. Até 9, né? Fez muitos gols, É um jogador que sabe muito bem atrair marcação, né? Desmontar a defesa adversária, às vezes sem mesmo participar do toque de bola ali. Evoluiu tecnicamente, fez gols de bicicleta muito bonitos. É um excelente jogador. Eu acho que agora sim, o Atlético confirmando essa contratação, ele volta a ter um atleta para substituir o Paulinho com uma característica mais próxima, mais semelhante, e que pode funcionar muito bem ali ao lado do Hulk, muito bem mesmo. E é uma belíssima contratação. Agora, foi uma novela imensa, né? O Paulinho no Atlético se falava já tem uns 3 meses. Não, o Rony no Atlético. Não, vai o Rony pro Atlético. Aí andou no Fluminense, andou não sei aonde. Na última hora apareceu um interesse do Vasco. Não sei exatamente com que dinheiro, né? Porque parece que o Rony é bem caro. Mas o Vasco já tinha um interesse também antigo, né? Só que o Vasco tentou outros nomes, como o Bruma, que chegou até a estar encaminhado, e com o Rony acabou ficando até, de certa forma, num limbo ali, ou num modo de stand-by. O que acontece no Vasco é que o Vasco foi no atleta ali, o atleta gostou da proposta, depois que já tinha alinhado, encaminhado as coisas com o Galo. E aí, o Galo já tinha se acertado com o Palmeiras também. E a Leila foi muito firme nisso, porque realmente ela fez o papel do clube, porque a Leila já sabia que o Pedrinho deu entrevista há pouco tempo dizendo que o orçamento do Vasco do ano para contratações é de 5 milhões de dólares. Orçamento do ano inteiro para contratações. Só o Rony custa 6 milhões de euros. Opa! Então o Vasco, para fazer negócio com o Palmeiras... E arrumar algum dinheiro aí, empréstimo? Não, teria de parcelar em várias vezes, ou começar a pagar só no ano que vem. Teria de fazer um bem bolado. E a Leila já sabia que, por mais que a proposta do Vasco agradasse ao atleta, dificilmente agradaria ao clube. Então, como já tinha encaminhado com o Galo, ela foi muito bem. Olha, ou vai para o Atlético ou não sai, porque nós acertamos com o clube. Ela até usou ali a comparação do caso do Zenit com o Claudinho, que o Claudinho acaba dando para trás, chateou o Palmeiras, mas para mim é uma coisa de mercado. A Leila, que é uma empresária de sucesso, percebeu, opa, aqui eu tenho garantias, eu já alinhei tudo, tá tudo certinho. Vai vir um clube... É um clube que eu já estou fazendo negócio, em outras palavras, então ela não botou fé
E que o Vasco iria pagar, é isso? E não é nem que iria pagar, mas as condições do negócio com o Vasco seriam mais desfavoráveis para o Palmeiras do que as que ela encaminhou com o Atlético. O Atlético, nesse momento, por mais que também não esteja numa situação financeira confortável, tem mais liquidez, tem mais dinheiro na mão do que o Vasco. Porque o Vasco tem um orçamento mais limitado. Isso daí, naturalmente, no lugar da Leila, eu teria feito a mesma coisa, sabendo que a Leila, como dirigente, tem que olhar o melhor negócio para o clube. E o atleta se encaixar nisso. Não pode ser só a vontade do Rony. Então, por isso, para mim, a Leila foi muito bem nessa jogada. Você concorda com o que o Eugênio pensa e eu em relação ao potencial, a qualidade do Rony? Sim, é bom jogador, pode se recuperar, viveu uma temporada ruim, baixou de rendimento, mas em boa parte da carreira do Rony, não só no Palmeiras, ele foi um cara subestimado. Não é um craque mesmo, mas ele entrega muito pro time. E com esse perfil... Inclusive com gols. Exato, e até se você pensar que o Atlético agora tem jogadores como o Rony, Júnior Santos, são jogadores mais de arranque, de velocidade, em comparação com o ano passado, com as limitações que o elenco do Galo tinha, e o Coelho também começando muito bem, você já ganha opções que para o Cuca são muito valiosas, que são esses jogadores de transição, de arrastar linhas adversárias, então eu vejo como uma boa contratação do Galo. Diga, Joãozito. Embora cara, não é um reforço barato. Eu vim doido para falar isso aqui no ar hoje. Solta Manda. a voz. Principalmente aos nossos editores aqui do 360. Vai dar corte. Peraí. Leon, vai dar Pedro corte. Ferrari. Se prepara. O Rony vai calar bocas em 2025. Vai calar bocas. Vai calar a boca de muita gente. Porque, assim, além... O Breler trouxe aqui. É um cara que foi muitas vezes na carreira, desde 2018, lá no Atlético Paranaense, subestimado. Acho que é o personagem mesmo, o Rony. Me lembra, às vezes, a forma que tratam o Romero no Corinthians um pouco. Eu acho que tem alguma característica, até no futebol dos dois, muito similar. E eu acho que, assim, ele acabou sendo menosprezado demais pelo que pouco fez em 2024. Só que ele tá chegando num clube que ele vai encaixar bem e vai calar bocas em 2025. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Ontem o Atlético venceu por 3-0, né? O Itabirito, né, pelo Campeonato Mineiro, e está na semifinal do Campeonato Mineiro, né? Ontem teve gol do Coelho, do Hulk e do Daverson. O Galo que venceu por 3-0. E tem também a informação aí que o Galo está fechado com o Rony, tá? O Galo fechou aí com o Rony, né? Está fechado aí com o Rony para as próximas temporadas. O Galo que comprou os direitos econômicos do jogador direto ao Palmeiras. A presidente do Palmeiras já falou que não vai fechar o Rony com nenhum outro jogador, né? Não iria fechar com nenhum outro time, só com o Galo. Então já foi acertado, já está tudo acertado aí com o Galo, né? Tem também a possibilidade de vir outro jogador aí para o comando do Cuca, tá? Para que o Cuca, né, esteja no comando. Tem aí essa possibilidade de vir outro jogador em troca de um zagueiro, tá? O zagueiro do Galo, e vem esse jogador, tá certo? Ficou interessado aí, né? Quer saber as últimas informações? Fique atento, porque assim que sair mais novidade do Galão da Massa, a gente tá trazendo aqui para vocês, tá certo? Então, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!